Boa noite, gente. Por favor, tenham paciência comigo, que eu estou morrendo de dor de cabeça hoje. Mas vai sair, tá bom? Garanto para vocês. Abre aí sua Bíblia em Josué capítulo 9. Se você puder abrir um pouquinho o retorno aqui, que eu só estou ouvindo minha voz indo longe, aí eu não estou conseguindo me ouvir direito. Obrigado, Weber. Capítulo 9 de Josué. Abriu aí? Você vai lembrar, no contexto anterior, que Israel foi liberta da escravidão do Egito e finalmente chegou prestes a Canaã, a terra prometida. Então eles estavam próximos da travessia do Rio Jordão, E aí Deus, por sua infinita sabedoria, levantou um outro líder, que foi Josué, para levar o povo até a terra, para possuir a terra. E aí você vai lembrar de quão incrível foi aquela travessia. A gente, há poucas semanas atrás, a gente apresentou um pouquinho sobre o que aconteceu, como era aquele rio, como era a correnteza naquele período do ano, como as águas eram tão profundas ali no Rio Jordão e como existiam montanhas enormes, A terceira região, indo do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo em direção ao deserto. O terceiro tipo de solo é um solo muito montanhoso, depois do Rio Jordão. Então, além de atravessar o Rio Jordão, de lá para cá, eles tinham que atravessar todo esse solo rochoso e montanhoso. Então, isso fazia com que o vale se formasse um vale ali enorme, onde o rio passava e desaguava no Mar Morto. Então, no momento que esse rio se secasse ou se recolhesse, como foi o caso, existiria ali um vale muito profundo, um buraco muito profundo por onde o rio passava, e o povo iria passar por ali de terra seca. Deus prometeu isso e isso aconteceu de verdade. Então, finalmente, o povo chegou na terra de Canaã. E ali na terra de Canaã, num futuro próximo, Deus faria com que a terra fosse tão produtiva que o povo não precisaria mais do maná no deserto, não precisaria mais das provisões que haviam no deserto, porque a própria terra produziria isso. E o povo se queixava muito, lembrando inclusive do Egito, com saudade, Porque dizia que a comida e tudo que eles tinham lá era muito melhor do que no deserto, mas esqueciam que Deus prometeu que levaria-os para a liberdade e teriam mantimentos muito melhores, uma terra muito melhor e muito mais produtiva do que eles tinham até no Egito. Então, finalmente chegaram ali do outro lado do rio para possuir a terra. Mas a terra estava pronta lá, embrulhada com presente? Não estava. Eles precisavam guerrear para conquistar aquele local. Então, eles começam ali na região sul e vão subindo, destruindo outros povos que habitavam ali em Canaã. E Deus já havia prometido: eu darei todos os povos para vocês, vocês destruirão todos os povos, tudo que eles possuíam, e vocês não ficarão com nada deles, a não ser algumas coisas que serão consagradas a Deus, mas vocês destruirão e matarão todas as pessoas, e todos os povos que existirão lá, porque eles são contrários a mim. E eu quero que o meu povo seja um povo puro, purificado, livre de influência de outros povos, de outras religiões, de outros deuses, de outros costumes, de outras culturas. Eu estabelecerei a própria cultura de Israel, a própria religião de Israel, vamos dizer assim, o próprio Deus de Israel serei eu de vocês. Então vocês não precisam de nada desses povos, Então Israel começa a guerrear com alguns povos, conquistar, mas finalmente chega um povo que engana Israel. Engana não só Josué, mas também todo o povo de Israel, contando uma mentira. E eu quero falar um pouquinho dessa história, como acaba essa história e qual é a aplicação que a gente pretende trazer para as nossas vidas hoje. Talvez seja necessário dizer, eu sei que nem todas as pessoas que estão aqui são membros da nossa igreja durante algum tempo,
muitos são novos, muitos estão frequentando recentemente, alguns visitantes. Então é necessário repetir algumas coisas que a gente acredita para que fique claro para você no contexto desse capítulo, ok? Em primeiro lugar, nós não somos judeus. Alguém aqui é nascido de mãe judia? De repente tem alguém que nasceu de mãe judia, não? Então você não é judeu. Outra coisa, você não fala em hebraico, fala o aramaico? Não. Não, então você não segue uma cultura hebreia, também não. Tá? Então você não tem uma identificação nenhuma com Israel, ok? Ou seja, você não é Israel, você é igreja. Você é um povo gentil, que não foi um povo escolhido por Deus, mas um povo que foi enxertado como o povo de Deus, ok? Está claro aqui? Então, quando a gente lê um texto do Antigo Testamento, que é próprio da história de Israel, com aplicações de Deus para o povo de Israel, a gente precisa entender lá, então, o que está acontecendo, como Deus está falando para Israel, o que Ele falou para Israel, e disso a gente tirar algumas aplicações para a gente hoje, como povo de Deus, como cristãos. Ok? Então, quando Deus promete algumas coisas para Israel, Ele promete para Israel. Para a igreja Ele prometeu outras coisas. Mas existem alguns princípios das promessas de Deus a Israel que também servem para nós hoje. E, inclusive, algumas promessas mais genéricas, né? Como para a humanidade, como para o homem, para a mulher, como para os relacionamentos, como para o casamento, enfim. A gente tem um monte de aplicação que pode ser trazida para nós, igreja também. Então, dentro dessa ideia, a gente vai ler o capítulo 9 de Josué, ok? Para isso eu propus um tema que é a astúcia, né? Você vai ver que essa palavra aparece aqui, eu quero gastar um tempo nessa palavra, e dizer que os judeus ou os israelitas não contavam com a astúcia de um povo que era inimigo, que vivia longe, ou melhor dizendo, perto, localizado na terra de Canaã, e mentiu para Israel dizendo que vivia longe. E Israel não consultou a Deus acerca desse povo, o que faria com esse povo e de onde realmente era esse povo. Então Israel abraçou esse povo, trouxe para perto e se misturou com esse povo. Isso trouxe algumas consequências para o povo, para Israel e também para tudo aquilo que Deus tinha exigido de Israel. Algumas consequências disso aconteceram para o povo e a gente vai ler um pouquinho sobre isso também, tá bom? Mas aí eu dividi para ficar mais fácil para você e você ir acompanhando. A primeira parte, o versículo 1 e 2, vai falar sobre a coalizão contra o evangelho, né? Na verdade eu coloquei evangelho entre aspas, por razões óbvias, mas eu quis fazer essa brincadeira só para ficar marcado no teu coração, quando você lembrar do que aconteceu no capítulo 9. Eu estou brincando assim porque hoje existe uma coalizão pelo evangelho, né? De pastores que estão se reunindo no Brasil, que já é uma coalizão, já é uma junção de pastores interdenominacional que acontece lá fora do Brasil. Então isso chegou no Brasil, então pastores presbiterianos, batistas, de outras denominações, estão se reunindo, se juntando em prol do evangelho e de uma pregação das escrituras de forma saudável, coisa que tem se perdido cada vez mais no nosso país. Então eu brinquei um pouquinho com a coalizão contra o evangelho. Entenda isso lendo comigo. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Todos os reis a oeste do rio de Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Israel e contra os israelitas. Entenda um pouquinho isso aqui nesse desenho, tá? Então, reis das regiões montanhosas, reis das regiões da campina, ok? E reis das regiões do litoral se uniram todos, lembrando que Israel estava atravessando daqui para cá, nessa direção,
Então existiam reis por trás, pela frente, por todas as direções, se unindo para perseguir Israel. Okay? O autor explora um pouquinho o tema do medo dos habitantes de Canaã de mais de uma maneira, né? Então você vai ver isso no capítulo 2, você vai ver isso no capítulo 5 também de Josué. Abre um pouquinho no capítulo 2, versículo 8 até o 11. Diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. E aí vai continuar o texto, lá no final, no 11, diz: não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Se referindo ao que o Senhor tinha feito, atravessando o povo pelo mar. Ninguém tem ânimo para fazer isso. Seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo da terra. Duas reações a gente vê dos reis aqui. Em primeiro lugar, os reis juntando todas as forças para tentar destruir Israel. Aqueles que não tinham temor suficientemente maior do que a sua arrogância e a sua prepotência, o seu desejo pelo poder e o seu desejo de destruir o povo de Israel. Isso fez com que eles ousassem e tentassem, ou se reunissem pelo menos, para pensar em lutar contra Israel. Mas teve um povo que falou assim: não, eu vou usar outra estratégia. Então veja lá, eu dividi o seguinte texto dizendo que os gibeonitas tinham a missão de paz, entre aspas, então foram procurar a Josué e os líderes de Israel para procurar fazer uma missão de paz, efetivar, estabelecer uma missão de paz. Veja lá a partir do versículo 3 até o versículo 6. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia, melhor dizendo, para se salvar. Não era para fazer uma aliança com Israel, porque eles lembram o que Deus já havia feito, ou melhor, o que o povo de Israel já havia conquistado e derrotado por causa do poder de Deus. Eles lembram das travessias do povo pelo mar. Eles lembram do poder que Deus tinha para suprir as necessidades de Israel, apesar muitas vezes um povo menor do que o inimigo, e mesmo assim prevalecia. E é interessante porque no capítulo anterior, no capítulo 7, aliás, 2 capítulos antes, você vê a arrogância de Israel abrindo mão desse poder de Deus e dessa prevalecência de Deus, dessa soberania de Deus, para lutar contra o inimigo na cidade de Ai, só que utilizando as suas próprias forças. Lembra disso aí? Então eles falam assim: não, a gente foi lá, mandou os espias, né? A gente foi lá, eles não são tão numerosos assim, manda 3.000 soldados só que já destroem eles. Só que esses soldados foram lá e eles botaram para correr. Inclusive morreram dezenas de pessoas por conta da arrogância e prepotência de Israel em relação ao inimigo, em relação ao obstáculo que vinha pela frente. Então me parece que Israel chegou num momento, pelo menos no capítulo 7, de começar a falar assim: puxa, acho que a gente é bom mesmo. Acho que a gente tem força mesmo para destruir esses inimigos. E esqueceu que essa força era dada por Deus. Esqueceu que essas vitórias e essas prevalecências se estabeleciam justamente porque Deus é soberano. E porque Deus é o Deus da guerra, é o Deus que prevalece na guerra, e prevalece o seu povo na guerra, e persevera pelo seu povo na guerra, e faz com que esse povo seja mais poderoso do que é. Não com as forças dos seus braços, mas com o poder de Deus e o poder sobrenatural de Deus. Então no versículo 4, ele continua dizendo: usaram de astúcias para se salvar.
os gibeonitas enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, onde estava o povo de Israel, disseram aos líderes e a Josué: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Você vai lembrar, abre aí no capítulo 11, versículo 19 e 20, complementando o que Deus já havia ordenado para Israel. Lembra? Deus falou assim para Israel: vocês vão entrar lá, mas vocês vão destruir todos os povos que estiverem lá em Canaã, não deixem ninguém para trás. E aí eles vieram com essa astúcia. Parece que eles já sabiam que Deus tinha ordenado para Israel. Não, se a gente for de longe, eles não vão matar a gente. Olha ali no versículo 19 do capítulo 11. Ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que juntasse contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Antes da gente seguir, deixa eu achar aqui. Eu separei uma palavra rápida sobre os gibeões. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu aproveito e falo para vocês também. Aqui, ó. O texto chama os gibeonitas de heveus, e eu separei um pedacinho só para vocês terem uma ideia do que são esses heveus, o que eles praticavam, e por que eles jamais deveriam de ser aceitos no meio de Israel. Veja aqui, várias características principais podem inferir sobre a especificidade da cultura do povo heveu. Em primeiro lugar, e eu não vou estender muito isso, eu vou dizer apenas essa, em Gênesis 34:2 é citado que Siquém, que era filho de Amor, era um heveu. E você lembra o que Siquém fez com a filha de Jacó, Diná? Talvez não seja um trecho muito falado por nós, né? Mas abre lá, vamos ver. Gênesis 34, versículo 2. Diz lá, a partir do versículo 1, tá bom? Não vamos longe também. Certa vez, devagarzinho, né? Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. Versículo 2. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Então ele era filho de um heveu, era do povo heveu. Quando ele viu Diná, agarrou e a estuprou, violentou. Versículo 3. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Aquela velha tática do bate e depois assopra, né? Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém havia violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo, cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem, e aí a história continua. Mas só para você ter uma ideia do que era capaz um povo heveu com o povo de Israel. Imagina que você
está chegando numa terra, você está estabelecendo numa terra, e você tem ali crianças, mulheres, e os homens vão para a guerra, os homens vão lutar com outros povos, e deixam as famílias fragilizadas atrás, à espera do retorno dessa guerra. Então você coloca homens e pessoas com uma cultura de estupro no meio de Israel para cuidar das suas mulheres e das suas meninas, das suas crianças, né? Mais do que isso, tinha um fator importante entre os heveus, é que eles não tinham o costume de circuncisão. O que era a circuncisão para Israel, gente? Chuta aí. A circuncisão era o que para Israel? Uma aliança com Deus. Então, ao 8º dia, eles cortavam o prepúcio do órgão masculino, do órgão do menino, para que aquilo fosse uma consagração para Deus, mas também o estabelecimento de uma aliança com Deus. Ok? Os heveus não faziam isso por quê? Porque eles não tinham uma aliança com Deus, com o Deus de Israel. Eles não fizeram e não faziam e não praticavam isso porque eles não adoravam o mesmo Deus de Israel. Israel fez uma aliança, ou melhor dizendo, aceitou esse povo se misturar com o próprio povo de Israel e cometeu um grave erro aos olhos de Deus, que era se misturar com outros povos, permitir que outras adorações, outros deuses, outros costumes e outras culturas entrassem no povo de Israel. Lembra do lá então e o aqui agora? Isso acontece conosco também, né? Quantas vezes a gente abre mão da aliança que a gente fez com Deus? Quantas vezes a gente abre mão das promessas que a gente fez para Deus por tão pouco, né? E do mesmo jeito que Israel fez, porque Israel olha para esse povo, percebe algo diferente, mas ao mesmo tempo aceita que esse povo fique sem que seja destruído. Você vai ver que depois Israel percebe que eles estavam mentindo e tenta corrigir, mas não tem mais como corrigir, porque diante de Deus já havia feito uma aliança com esse povo, e Deus leva a sério isso, e eles tinham que permanecer com a palavra que deram para esse povo, de não destruir o povo. E você vai perceber depois que Israel tem que escolher uma decisão: ou desobedece um decreto de Deus, ou desobedece um decreto de Deus, porque vai quebrar uma aliança que fez com um povo. Uma aliança, uma promessa de que ia preservar esse povo. E às vezes na nossa vida a gente está exatamente numa sinuca de bico como essa. Por quê? Pelo mesmo motivo que Israel errou, de não ter consultado a Deus. Então a gente toma decisões precipitadas sem consultar a Deus. Tá bom, naquela época eles tinham um líder que subia no monte, pelo menos até Moisés subia no monte, e Deus dizia o que queria falar. Então Moisés descia lá depois até com Josué, usa Josué como um líder nesse sentido, e chega lá para o povo e diz: eu quero que vocês façam isso. Era direto, era muito claro. E hoje, quem é essa pessoa que vai até Deus e traz a mensagem para vocês? Quem é? Fala alto. Vamos? Quem? Pegadinha, vocês sabem que é pegadinha, né? Não é o pastor. Não é, pelo amor de Deus. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu marido, não é a sua esposa. É o Espírito Santo de Deus. E o que ele usa? Se naquela época eles usavam a tábua das leis. Olha aqui a sua tábua da lei aqui, ó. A Bíblia fala para você escrever isso aqui no teu coração, meditar de dia e de noite, mergulhar profundamente nisso aqui, para que você seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É isso aqui que vai fazer a diferença na hora que você for fazer as escolhas da sua vida. Talvez alguns não saibam, eu sou psicólogo também, e eu estou falando de manhã aqui, falamos hoje de manhã um pouquinho sobre depressão, falamos com jovens também sobre ansiedade no sábado, né? E a gente estava falando, e eu com propriedade eu posso falar isso, não por ter feito o curso, mas por saber
qual é a intenção da coisa. Quando você, em 90%, 95% ou 100% dos seus questionamentos sobre a vida, procura um psicólogo para saber o que fazer da sua vida, alguma coisa está errada. Eu sou um psicólogo, hein? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que Pedro respondeu a Jesus. Ele falou: Senhor, para onde irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas acontece que a gente faz alianças na vida sem consultar o que Deus quer primeiro. Se tem dúvidas, busca em Deus. Busca respostas na Bíblia. Ela é suficiente para resolver todos os anseios da sua alma, do seu coração. A Bíblia é suficiente para isso. Agora, por que a gente vai no Google, né? No Google da vida, né? Então tem aquele amigo, tem um chazinho que é bom, que ajuda a acalmar o seu filho. A Bíblia fala: ora pelo teu filho, caramba. Tem uma mandinga, põe o São Longuinho na janela lá, que seu marido... Traz a fronha do seu marido, a gente vai dar um banho de arruda, e aí o teu casamento vai ser melhor, né? Por que você não ora pelo seu marido? A sua esposa, ela tem compulsão de compras. Não, aqui não tem ninguém assim na igreja. Vai no shopping, até os homens, né? Eu também tenho dificuldade com algumas coisas, viu, gente? Não é só vocês, não. Então você chega lá no shopping, você não consegue deixar de passar o cartão, e aquele cartão já está estourado, você já está no terceiro passando, porque você tem compulsão com aquilo. E aí você fala assim: puxa, eu preciso buscar um psicólogo. Por quê? Porque eu estou descontrolado. Ué, por que você está gastando tanto, né, pessoal dos jovens? Por que você está gastando tanto cartão? Qual é a razão disso? Será que você anda ansioso demais? Preocupado demais? Será que isso gera um certo prazer para você? Será que o fato de você entregar sua vida por um prazer que é momentâneo e repetitivo, para que ele te mantenha saudável, entre aspas, será que isso não é fazer aliança com outro Deus? Com o costume de outros povos? Será que a gente não teria que ser mais controlado nesse sentido, queridos? Quando você pensa nisso, talvez alguns devem ter lido, e foi por acaso mesmo, não foi nem estudando esse texto. Eu escrevi um texto sobre dar de ombros, coloquei lá no Facebook, não sei quem leu aqui, levanta a mão. 4 pessoas. Depois você lê lá, mas eu leio com calma, eu vou ler um trechinho para você entender um pouco mais sobre a astúcia. Diz assim, há tempos tenho observado um comportamento que se repete na sociedade, algo que pode ser mortal para uma igreja, que pretende ser saudável nos relacionamentos. Trata-se do dar de ombros. Lembra o que é o dar de ombros? É isso aqui, Só que hoje tem outras versões do dar de ombros. Tem essa daqui, Você vê lá no teu WhatsApp, não tem essa carinha aqui? Né? Tem essa carinha aqui, ó. Né? Tem outras que têm relação com o dar de ombros. Então você vai entender um pouco mais que esse dar de ombros abrangeu. Ou seja, quando alguém, mesmo sem dizer nada, diz alguma coisa com um gesto bem conhecido na comunicação interpessoal. Depois você vai ler o resto na sua casa, mas o que eu estou querendo dizer é assim, Cadê as montanhas? Vem cá as montanhas da semana passada, vem cá. Vem as 3 montanhas. Só tem uma montanha? Então vem só a montanha, vem cá. Só uma montanha. Vem Chico também, uma montanha. Vem cá, Chico. Vocês não vão falar nada, tá bom? Faz de conta que vocês sabem de uma teimosia minha. Eu sou teimoso por uma coisa. Faz de conta que eu não sou, tá? Faz de conta que eu sou. Eu sei que eu não sou, mas faz de conta que eu sou. Mentira, né, gente?
Então, vocês sabem de uma teimosia minha, ok? Aí tá chegando 3 pessoas novas. Vem cá, Jatanaí, vem cá o Thales e vem cá os 2 adolescentes. Ficam ali, ó. Os 2 adolescentes. Aí. Então vocês 4 estão chegando, tá bom? Aí vocês chegam na roda, eles vão estar falando da minha teimosia. O Chico vai estar falando da minha teimosia, ok? Só em gestos. Só em gestos. Tá bom? Aí, ó, quando eles chegarem, aí você vai contar para eles da minha teimosia. E aí quando você vira e tipo vira pro Leandro, como se fala assim: "E aí, Leandro, não é verdade?" Entendeu? Aí o Leandro vai fazer assim, ó. OK? Beleza, então vai lá. Atenção, silêncio no estúdio. Gravando. Obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Só artista, né? Só artista. Os caras estão ficando abusados, vão cobrar até cachê já, né? Começar a cobrar. Tá lá o Giovanni C lá, vocês podem se inscrever lá. Você vê o preconceito, né, gente? É bullying isso aí. Para os mimimi de hoje é bullying isso aí, né? Veja só. Com apenas um gesto, você detona a reputação de uma pessoa. Você não precisa falar mal da pessoa. Entendeu? Sabe qual é o nome disso? Astúcia. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre astúcia. A palavra astúcia, ela começa a aparecer lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Você vai lembrar dessa passagem quando a serpente está negociando com a mulher. Isso está no texto lá também, depois você lê, por favor, tá bom? Eu vou cobrar vocês de terem lido isso, tá? Na íntegra. A palavra em Gênesis, ela tem 18 ocorrências no Antigo Testamento. Porque ela aparece como nudez também em uma outra formação, que traz um outro significado, mas quando ela é traduzida como astúcia, ela aparece 18 vezes apenas. Tá? Nesse contexto, a palavra refere-se à serpente. Tem o significado simplificado de astúcia, aquela que pretende enganar, que tem um discurso ardiloso no intuito de provocar um problema. Ela tem o intuito de provocar uma discórdia ou de provocar uma instabilidade, o que no caso resulta na queda de Eva e Adão. O que no dicionário popular comum teremos a tradução da seguinte forma: a pessoa que é hábil para fazer maldades, enganando outrem. Ou seja, uma pessoa astuciosa, velhaca. Conhece essa gíria aí, velhaco? Estava no dicionário isso, cara. Finório, isso eu faço a menor ideia, nunca ouvi falar. E ardiloso. Em Provérbios, a mesma palavra tem como tradução uma ideia de prudência. Aí muda um pouquinho o significado dela. Porque ela vai dizer que aquela pessoa que se cala, ela se cala por prudência. Né? Para evitar um problema, para evitar uma confusão, para evitar ser ardiloso, para evitar criar uma discussão, para evitar prolongar um fator ou uma situação maldizente. Esse é o prudente de Provérbios. E aparece diversas vezes com a mesma palavra. Só que ela traz esse significado de você se calar ao ponto de passar por sábio. Lembra daquela passagem? Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Por quê? A prudência de não falar. Porque ele sabe que se ele falar, ele vai provocar um problema maior. Pois o astuto, a pessoa que é astuta, que é felina, ela age sem falar nada, como o prudente.
mas ela não é um prudente, ele é um astuto, porque o silêncio dele não tem a intenção de evitar um problema, mas de provocar um problema. Entendeu? É sério isso, não é? E a Bíblia fala que isso está entrelaçado no caráter do astuto. Isso está enraizado no caráter, no coração, né? Então, quando as pessoas vêm numa roda e há uma coisa, uma tentativa de fazer você colaborar com aquela calúnia, ou com aquela mentira, ou com aquela verdade, mas que não deve ser dita nas costas de quem não está presente, a pessoa faz, isso é uma astúcia, é um movimento, é uma ação astuta para dizer, eu concordo com tudo, o cara está certo, a pessoa é isso, só que eu não vou falar para não me comprometer, porque vão dizer que eu falei, então eu só faço o gesto, e isso é uma das coisas mais perversas de um coração de um ser humano. Estou dizendo isso porque, às vezes, hoje, nós corremos o risco de fazer isso. Corremos o risco de fazer isso. Então, a gente numa roda, a gente não fofoca sobre alguém, a gente não fala mal sobre alguém, mas a gente age de forma ardilosa, promovendo o mal para aquela pessoa, mas sem falar uma palavra. Isso é mal, não é, gente? Isso é próprio de um coração muito sujo. E eles estão dizendo aqui que os heveus, aqueles estupradores, ou aqueles que tinham alguém com essa cultura, ou um povo que não tinha temor o suficiente a Deus para promover esse tipo de coisa, esse povo era astuto, eles maquinavam o mal, eles não queriam o bem de Israel, eles queriam enganar Israel, eles foram extremamente astutos. A partir do versículo 7, e aí é uma frase de um sábio contemporâneo, diz que a inocência está ao alcance de todos, né? E aí esse trecho aí vai falar exatamente isso, que a inocência estava ao alcance de Israel, né? Isso é um dito popular, né? Quando uma pessoa se engana por qualquer dos motivos, ou é enganada, né? Talvez alguém passou lá na sua porta na década de 80, vendendo aquela enciclopédia, né? Como era o nome daquela enciclopédia? Barça. Cara, ninguém tinha, aquilo era o Google da época, né? Chegava um monte de livro assim, para você achar uma palavra, você ficava um dia inteiro ali procurando, era o Google da época. Mas hoje em dia o pessoal passa vendendo tudo na porta, né? O cara vende árvore, o cara vende pizza de R$10, né? E aí você fala assim, pizza de R$10, hoje eu me dou bem, vou comer uma pizza de R$10. Você não sabe nem Já foi comprovado, inclusive, fizeram um levantamento, que é impossível fazer uma pizza de R$10. Não tem como, com os gastos do gás, ou da lenha, ou do forno, ou dos produtos que são usados, da massa. Diz que é impossível você fazer uma pizza de R$10. Gente, o brasileiro é tonto, né? Por que o cara está fazendo uma pizza de R$10? Alguma coisa tem, gente. De onde vem esse material? Aí tem as lendas urbanas, não, é o PCC, é não sei o quê. Sempre tem essas coisas aí. Mas a ideia é que quando você é enganado por um discurso assim, olha, compra esse tapete aqui. Você vai deitar nesse tapete, ele vai enrolar em você, ele vai aquecer, liga na tomada, ele vai te trazer uma sensação incrível, você vai acordar na segunda-feira animado, você não precisa comer, porque ele vai te alimentar já pelos fios dele. E aí quando a pessoa cai num engano assim, a gente diz que a inocência está ao alcance de todos, né? Olha, a inocência ao alcance de todos. E realmente estava ao alcance de Israel. Veja lá, versículo 7 até o 13. Diz assim, os israelitas disseram a quem? Aos heveus. Como podemos ter certeza de que vão viver aqui por muito tempo, que vocês não vivem aqui por perto? Como teremos certeza de que não vivem aqui por perto? Como assim, gente?
É a mesma coisa que você chegar para um incrédulo na rua e falar assim: como que eu posso ter esperança na vida? Você pergunta para o incrédulo como é que você vai ter uma esperança na vida? É você que tinha que estar respondendo a pergunta dele. Então Israel está fazendo isso. Como que a gente pode saber se vocês estão aqui por perto? Gente, Israel, Deus, lembra dele? Aquele que acabou de abrir o mar para vocês atravessarem. E o rio. Lembra dele? Aquele que mandava o pão do céu, o alimento. Aquele que era uma nuvem, protegia vocês do sol, acompanhava vocês durante o dia. À noite era uma coluna de fogo. Você imagina você sair daqui agora, uma coluna de fogo te acompanhar até em casa. Oh, glória, aleluia. Não é não? Você imagina você conviver com isso, cara. Gerações e gerações. E um dia você esquecer quem é esse Deus. Ou você falar assim: pô, como é que eu vou saber se vocês são daqui ou não? Esqueceu de Deus, Israel? Às vezes é isso que acontece conosco. Hoje, a gente tenta resolver as coisas da nossa vida, os perigos, os medos, as angústias, os sofrimentos, as dúvidas, com o senso comum. Não é? Tem aquele versículo lá: batatinha quando nasce esparrama. Como é? Só lembro o começo. Faça, minha mãe que fala esse, criança, faça, que nem está escrito na Bíblia, faça tipo forte que eu te ajudarei. Onde está isso aí? Não tem isso, eu já li, não acho isso aí. Tá lá, não tem esse versículo. Tem um outro que atribuem a Salmos. Puxa, esse é legal, mas eu esqueci. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Foto do seu Madruga na camisa. Mas a verdade é que a gente consulta muito o senso comum para encontrar respostas da vida. Sabe o que a gente faz? Você vai falar: não faço isso. Faz sim. Você fala assim: Senhor, eu preciso saber se aquele emprego é de Deus ou não. Então, se eu chegar lá e a porta estiver semi-aberta, é sinal que o Senhor está abrindo a porta para eu entrar, então é de Deus. Se estiver fechada, então não é de Deus. A gente faz essas mandingas aí, gente. Isso é macumba gospel. É verdade. É verdade. A gente faz assim, não, vamos deixar uma nota de dólar na carteira. Eu não acredito nisso, mas vai que, né? Vai que isso aí tem a ver que se alinha os astros lá e dá certo, vou deixar a nota lá. Mal não vai fazer. Não é isso que a gente faz? Faz macumba gospel, cara. Hã? De Libras? Veja na sequência do texto, do versículo 7 ainda, depois da pergunta. Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Ou seja, se vocês forem de perto, a gente não pode fazer tratado com vocês. A gente tem que destruir vocês. Agora, se vocês forem de longe, não há uma ordem de Deus para destruir povos de longe. Então, o que eles falaram? Nós somos de longe. É lógico, pô. Os caras estão com medo de morrer. Eles não estão com temor de Deus. Não querem servir a Deus. Estão querendo se livrar da morte. Continuar no território deles lá, não perder o transtorno de ter que se mudar, de fugir, de perder animal, de perder todos os bens. Eles querem ficar lá, então eles fazem de tudo, né? Então, tem aquele cara que você vai pregar o evangelho. Eu não gosto de pregar para gente assim, gente. Vocês vão entender. Você chega para a pessoa e fala assim: cara, porque Jesus é Jesus. A pessoa nunca leu a Bíblia na vida. Não vai na igreja, taca a pedra no cachorro, puxa o gato pelo rabo. É gente ruim. Mas você fala assim: não, porque Jesus te ama. É verdade, eu também acho, Jesus te ama, todos nós, ama todos nós. Eu falo: putz, eu não tenho paciência, cara, não tenho. Aí a pessoa fala, aí você fala assim: então, é que ele morreu na cruz. Na cruz morreu, doeu, né? Aí se você fica, então, eu não gosto de pregar pra gente assim. Por quê?
Porque a pessoa, ela não está querendo ouvir o que você quer dizer. Tá? Ela não quer entender qual é a mensagem que você quer levar. Tá? E para essas pessoas, talvez a Bíblia diz para a gente guardar aquilo que é tão precioso e não jogar ao vento, né? Ter uma sabedoria de entender, olha, tem uma pessoa ali sedenta pela palavra de Deus, eu vou investir naquela pessoa lá. Né? E é justamente isso que eles estão fazendo aqui, os heveus. Então, só se vocês forem de longe, porque de perto... Não, é isso! De longe! Longe, isso! Bem longe nós somos. Estou até cansado, olha a nossa sandália como está desgastada. Olha nossas bolsas de água, de carregar coisa, olha como elas estão velhas já. Faz tanto tempo que a gente está vindo de longe, que desgastou tudo já. Né? E nós precisamos fazer um pacto com vocês. Versículo 8, diz assim: eles responderam, somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram, seus servos. Ou seja, eles não responderam, né? A princípio, né? É aquela psicologia reversa, né? O cara encontrou um monte de palmeirense, encontrou o corintiano no trem, aí o corintiano estava com a camisa preta e branca. O pessoal vai ao redor e fala assim, você é corintiano, né? Aí o cara fala assim, boa tarde, gente, prazer conhecer vocês. Oxe, você é corintiano, né? Bênção, hein? Bênção conhecer vocês. Vocês parecem gente boa e tal. E o Verdão, vai jogar? Vai jogar? Mudando de assunto, sabe? Mas não tem jeito. Seus servos vieram de terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Sim, até aí, Versículo 10, também soubemos de que ele fez aos 2 reis amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que viviam em Astarote. Versículo 11, por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram, levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes, somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. E aí, a partir do versículo 12, até o versículo 15, você percebe o erro de Israel. Continua assim, esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podemos ver, esses estão secos, esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. As nossas roupas e sandálias estavam gastas da viagem extremamente longa. 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Versículo 15. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. A partir do 16 até o 18a, talvez não seja da sua época também, mas cai a ficha de Israel. Você sabe, jovenzinho, o que é cair a ficha, não? Não, tem alguns que não sabem, eu preciso contextualizar isso aí. Na nossa época, os velhos aí, a gente ia no orelhão, sabe o que é orelhão, não? Orelhão, aquele telefone público, sabe, que tem um negócio grandão assim, que parece uma orelha gigante, a gente chamava isso de orelhão, tá? Então você tinha uma fichinha, você jogava e discava o número para que você vai ligar, ou girava, né? Girava o número. Quando a pessoa atendia do outro lado, aí a ficha caía. Você não tinha como tirar a ficha mais, você tinha ali um tempo, não sei se era 1 minuto, quanto tempo era que durava aquela ficha. Então, quando estava perto de acabar o crédito da ficha, aí começava a fazer um pip, pip, aí você tinha que enfiar outra fichinha lá, senão caía a linha, ok? Então, cair a ficha quer dizer que, puxa, fez sentido,
entendi, ou realmente chegou a hora de compreender. Então, nesse sentido aqui, cair a ficha de Israel é entender que eles estavam falando mentira. Então, eles vão tirar satisfação com Israel, o versículo com os gibeonitas. Aí eles vão no versículo 16, 3 dias depois de fazer esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção, e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon. Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Versículo 18, no comecinho. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito o juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E aí do 18 ao 21, vem aquele questionamento de qual dos pecados cometer, né? Veja lá, 18b, toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Mas eles também não tinham feito um juramento para Deus acerca do que fariam em Canaã com os inimigos? Versículo 20: temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos juramento e a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água por toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. E aí no finalzinho vem o castigo de Deus. Versículo 22. Josué reuniu os gibeonitas e lhe disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu povo, a seu servo Moisés, que desse a vocês toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Interessante como o povo incrédulo, que não servia a Deus, tinha mais temor do que Deus poderia fazer do que o próprio Israel teve. E gente, tão recentemente, Deus já tinha feito tudo o que fez para Israel, já tinham dado provas tremendas do poder dele, de quem ele era, da sua justiça, né? E mesmo assim Israel foi menos temente a Deus do que os próprios gibeonitas, que não conheciam a Deus. Versículo 25: agora estamos em suas mãos, façam conosco o que lhes parecer correto. Então, me parece aqui que eles conheciam a ordem de Deus e também conheciam o que Deus, o tratado, a responsabilidade do tratado que o povo fez com Deus, de não matá-los. Então eles falam: agora vocês façam o que vocês quiserem, né? A responsabilidade é de vocês, a alternativa é de vocês. Se vocês matarem a gente, vocês fizeram o que Deus mandou. Se vocês não matarem, vocês estão cumprindo a promessa e a aliança que vocês fizeram. Versículo 26. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até o período em que foi escrito esse texto aqui. Queridos, quantas aplicações nós podemos tirar desse texto aqui, né? E eu quero terminar pensando justamente na moral desse finalzinho do capítulo aqui, que é você
além de não fazer aliança com outros deuses, o que parece para a gente algo óbvio, mas a gente faz diversos deuses para a gente, diversos ídolos para a gente. Né? Já falamos muito sobre isso aqui. O trabalho, o dinheiro, filhos, bens, o carro, né? A mulher, o corpo. Né? Tem gente que é tão idólatra em corpo que não consegue ficar um dia sem olhar um corpo na internet. Não é? Isso é um idólatra. Tem gente que não consegue ficar um dia sem pensar em lucrar, em ganhar dinheiro às custas de outra pessoa. Isso é idolatria. São deuses que a gente tem. Tem gente que não consegue corrigir um filho, dizer um não para o filho. É incapaz de colocar limite no filho. Porque o filho é um Deus para ela ou para ele. Isso se chama idolatria. E toda idolatria é pecado, sabe por quê? Lembra da semana retrasada? Porque você coloca algo no lugar de Deus. Quando você substitui Deus, Deus está lá em cima, de grau de importância. Você pega algo e coloca no lugar dele, isso é idolatria. Então, quando você gasta muito mais tempo com o prazer, com a diversão, com o lazer, você gasta mais dinheiro com o teu dia a dia, com o prazer, do que com pessoas, com ministérios, com missões, com... Então você tem se tornado um idólatra, você tem feito aliança com outros deuses, que não o seu Deus. Você tem esquecido tão logo do Deus que você serve e de quais são as prioridades da sua vida. Mais do que isso, tem pessoas que são descrentes, que não amam a Deus, que têm mais medo do nosso Deus do que a gente mesmo. É claro que o sentimento não deve ser de medo, mas andando na esteira da mesma palavra, é você ter o temor, que traz um outro significado, mas também com essa possibilidade de medo também. Né? Um temor de entendimento do poder de Deus e também o temor daquilo que Ele fez por nós e nos livrou, que era uma morte eterna. Né? Em resposta a isso, a gente permanece a nossa aliança com Deus, a gente não vende a nossa fé, a gente não vende as nossas convicções para outras ideias do mundo, não é? Há pouco tempo atrás a gente se escandalizou, semana passada, se não me engano, ou retrasada, eu coloquei isso no Face também, uma reflexão, que há pouco tempo atrás a gente se escandalizou com um homem que fez um concurso público pintando o corpo de escuro para fingir que era negro. Vocês viram isso aí, não? Acho que deu no Fantástico, se eu não me engano. Você viu? É cômico, o negócio é cômico. O cara passou e trabalha, ganha R$6.000 por mês numa instituição do governo, não faz nada. Vai lá, atende umas pessoas, acho que é na Previdência até que ele trabalha, sai gravar o horário que ele entra, o horário que ele sai, uma moleza, atende as pessoas, tira umas dúvidas, 6 mil, ele entrou pela cota de negros. Ele pintou o corpo. Né? Aí estava na internet o povo bombando, que absurdo, como é que pode? O cara se fazer de negro para passar numa cota, e realmente é um absurdo, né, gente? Isso é fraude, né? Isso é um crime, essa pessoa tem que ser presa. Né? Mas as pessoas abismadas, e o argumento das pessoas era assim, poxa, era só olhar para o cara e ver que ele não era negro. Aí eu falei, é? É esse o argumento? E quando a gente olha para uma pessoa, para um homem que diz que é uma mulher, você tem que dizer que ele é uma mulher? Mas não dá para usar o mesmo argumento? Pô, a gente está olhando para a gente, está vendo que não é uma mulher. Mas por que a gente tem que aceitar isso, então? Então eu posso olhar para um cara branquelo que nem eu, e eu ainda tenho um pezinho lá, família lá, né? Vô negros, né? Os meus irmãos já são um pouquinho mais escurinho que eu também, eu sou branquelão por causa da minha mãe.
Mas se eu me identifico como um negro, falo, não, eu sou negro, minha família é negra, tem negros na minha família, então eu me identifico como negro. Então eu quero ser chamado de negro. É minha identidade isso, da minha família. Por que eu não posso ser chamado de negro? Então eu quero participar da cota. Por quê? Porque eu me identifico como um negro. A minha família é assim, eu sou um afrodescendente. Sou clarinho assim, mas sou um afrodescendente. Por que eu não posso? Não, porque a gente olha para você, a gente está vendo que você não é negro. Ué! Mas a gente olha para um homem e a gente tem que admitir que é uma mulher? Pô, tem um cara que joga vôleibol aqui na Liga do Brasil, aqui, das meninas. Cara, dá uma pedrada, mano. O cara foi o maior pontuador lá, acho que foi um dos maiores pontuadores de todos os tempos dos campeonatos de vôlei feminino. Você tá brincadeira, o braço do cara é desse tamanho, é o dobro do meu. É uma pedrada, cada martelada que o cara dá na bola, pá, pá. Você é louco, tem que todo mundo aceitar que é mulher, que tem que jogar na liga feminina? Por que não usou o mesmo argumento do cara? Tudo bem, o cara fez uma coisa errada. O que eu estou pensando é o princípio da coisa, o argumento. Né? Por que não é usado da mesma forma? Pois é, lá fora as pessoas têm mais temor a Deus algumas vezes do que nós mesmos. Então, tem um cara que faz a pilantragem de ir lá se disfarçar de negro para passar um concurso, mas tem um monte de gente que não faz isso. Por quê? Porque tem temor a uma regra maior, uma lei maior, uma força maior que pode agir contra ela de alguma forma. Sei lá, existe um pequeno temor lá. Mas tem um monte de crente que passa cheque sem fundo. Tem um monte de crente que joga na loteria federal. Agora eu forcei. Agora eu peguei alguns, hein? Telecena. Telecena. Eu vou ganhar na telecena. Ajudar lá o Silvio Santos. Para terminar, Josué livrou, diz o texto, os gibeonitas, e não permitiu que Israel os matassem. A aplicação disso, queridos, é que tem um momento da nossa vida que a bobagem é tão grande que não tem o que fazer mais. E aí você vai conviver com essa aliança que você fez para o resto da vida. Quer um exemplo disso? Jugo desigual. Sabe aquela história, casou com a bruxa, agora vai aprender a andar de vassoura? É isso. Você duvida do pastor, você duvida do teu amigo, do conselheiro, você duvida da Bíblia, quando ela fala, não vos pendais a jogo desigual, ou a jugo desigual. Não se case com o incrédulo. Desde o Antigo Testamento, Deus está falando, eu não gosto disso. Aí você fala, não, de boas. Vou converter ela, namoro missionário, né? Vou converter ela, vou converter ele. Isso não dá certo. Porque depois a pessoa até se converte, pode ser, só que você vai carregar marcas desse período aí para o resto da vida no seu casamento. Você vai sofrer por causa disso aí. Tem testemunhos, tem algumas pessoas que podem testemunhar para você aqui. Problemas que você carrega para o resto da vida. Pela graça de Deus, Ele salvou o seu cônjuge. Mas você carrega marcas para o resto da vida. Por quê? Por causa das alianças que você fez. E tem aliança que você vai carregar para o resto da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como se livrar dela mais. E aí você vai viver a vida inteira desobedecendo a Deus por causa da aliança que você fez. Não é? A Bíblia fala assim, não se separe da sua mulher, o homem crente. E mulher crente, não se separe do seu marido crente. Ponto. Porque senão você vai estar cometendo adultério. Ponto. Ah, mas tem uma exceção, não sei o quê. O teu coração não está disposto a perdoar? Você vai fazer uma outra aliança que Deus não quer, para você ficar preso a essa aliança para o resto da vida. E não tem como se livrar dessa aliança mais.
Você vai carregar o peso de ter feito uma aliança que Deus não se agrada para o resto da vida. Teus filhos vão ver isso, teus amigos vão ver isso, teus familiares vão ver isso. Quanto testemunho ruim você está espalhando por conta de uma aliança mal feita, por causa de desobedecer algo que Deus já disse que você teria que fazer. Quando a gente olha para Jesus, a aliança que Ele fez conosco jamais será quebrada. Ele foi na cruz, Ele morreu por nós, Ele nos livrou, Ele nos deu uma nova terra agora, uma Canaã. Estamos do outro lado, porque Ele abriu o rio, coisa que a gente não conseguia fazer. Nós atravessamos pela sua morte na cruz. Agora nós chegamos na terra prometida, finalmente na condição ideal para servir a Deus, perdoados, justificados, santificados, amados, fortificados, fortalecidos. O que a gente vai fazer agora? Fazer alianças com esse mundo? Ou a gente vai lembrar já o que Ele fez e responder positivamente a essa aliança que Ele fez conosco? Fecha teus olhos, vamos orar por isso. Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós não estamos sujeitos às consequências eternas dos nossos erros, porque o Senhor nos livrou lá na cruz. Aleluia por isso, graças te damos, Senhor. Mas sabemos que existem consequências das nossas más escolhas, dos nossos maus desejos, das nossas más atitudes, por causa da astúcia do nosso coração, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos livre do engano que a todo momento deseja entrar no nosso coração. Por favor, Senhor. O engano que quer nos levar para o erro, para o buraco, para o vale, para o precipício. Nos ajuda, Senhor. Pedimos isso com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.